Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Você sabia que a sua mente tem um GPS espiritual? E que esse GPS não é guiado apenas pelos seus desejos, mas principalmente pelo que você foca com frequência. Hoje, quero te mostrar algo poderoso, mas muitas vezes mal compreendido. A visualização com intenção. Não, isso não é mágica, nem delírio espiritual. É uma ponte silenciosa entre a sua fé e a realidade que Deus quer manifestar. Muita gente acredita que visualizar é só sonhar acordado. Mas, e se eu te dissesse que visualizar com intenção é, na verdade, uma forma de oração? Uma oração sem palavras, feita em imagens. É quando a sua mente começa a moldar por dentro aquilo que o céu deseja entregar por fora. Só que existe um segredo que poucos te contam. Visualização sem intenção vira frustração. Intenção sem direção vira ansiedade. É como tentar navegar sem bússola. Você se move, mas não chega. Por isso, hoje você vai aprender a visualizar de um jeito diferente. Com propósito, com verdade, com fé que constrói, mesmo antes de ver. Porque às vezes, a fé mais forte é aquela que enxerga o invisível com os olhos da alma. Porque visualizar é mais do que imaginar. Muita gente confunde visualizar com fantasiar. Pensam que é só fechar os olhos e sair voando em sonhos impossíveis. Mas não é isso. Visualizar com intenção é um ato de fé estratégica. Não é fugir da realidade. É moldar, por dentro, uma verdade que ainda não se manifestou por fora. É como plantar uma semente invisível, que já carrega dentro dela o formato da árvore inteira. É quando você constrói o invisível com tanta clareza e emoção, que o seu corpo, sua mente e sua alma começam a reagir como se aquilo já estivesse acontecendo. Você já parou para pensar que todo arquiteto visualiza antes de construir? Ele não começa pela parede, começa pelo projeto. O mesmo vale para sua vida. Quando você não visualiza com intenção, vive no modo resposta, reagindo ao que o dia traz. Mas quando você acorda com uma imagem clara de quem quer ser, como quer viver, com quem quer caminhar, o que deseja sentir, tudo começa a vibrar nessa frequência. E isso não é papo místico. É ciência. A neurociência já provou. O cérebro não sabe diferenciar uma experiência real de uma experiência intensamente visualizada com emoção. Ele reage a ambas com a mesma intensidade. Ou seja, ele começa a criar caminhos neurais baseados naquilo que você foca com fé e emoção. Por isso, visualizar com intenção não é apenas um exercício de fé. É um treinamento de consciência. É quando você para de correr atrás da vida e começa a moldá-la, de dentro para fora. E é nesse ponto que você começa a tocar algo mais profundo. O poder criador que Deus plantou dentro de você. Quando a alma enxerga antes dos olhos. Tem coisas que o coração vê antes dos olhos. É como se a alma já tivesse visitado um lugar onde o corpo ainda não pisou. Como se algo dentro de você dissesse: é para lá que eu vou. Eu só ainda não cheguei. Esse é o mistério da visualização com fé. Você não está apenas sonhando ou imaginando. Você está acessando algo que já existe, num plano mais alto, mais sutil, mais divino. Aquilo que o céu já desenhou, mas que ainda está a caminho da manifestação. Quando a alma enxerga primeiro, nasce uma paz silenciosa. Não é euforia, não é agitação. É uma certeza que não grita, mas que permanece. Uma confiança que não vem da lógica, mas da sintonia com o céu. E essa visão interna não precisa de provas externas. Ela é sentida, não explicada. É quando você sabe, mesmo sem sinais visíveis, que aquilo vai acontecer. E o mais curioso, quando essa visão se instala, sua postura muda. Você começa a andar com mais firmeza, a falar com mais intenção,
a agir com mais sabedoria. Não porque tudo já chegou, mas porque você já viu por dentro. E isso basta. É assim que as grandes viradas acontecem. Não quando o mundo inteiro muda, mas quando você muda a forma como vê o mundo. Quando você escolhe enxergar com os olhos da alma, tudo começa a se alinhar. Você ganha força para esperar, foco para agir, maturidade para não se perder no caminho. Porque quem já viu por dentro não se distrai com o que falta, se alinha com o que está chegando. E é exatamente nesse ponto, onde a fé encontra o propósito, que nasce o verdadeiro poder da intenção. O poder da intenção, o que move sua imagem interior. Visualizar sem intenção é como mirar sem alvo. Você até fecha os olhos, imagina cenas bonitas, mas se sua intenção estiver confusa, o que você constrói por dentro não tem estrutura. Falta raiz, falta direção, falta verdade. A intenção é o motor silencioso da visualização. É o que carrega a imagem com emoção, propósito e significado. É ela que transforma um desejo vago em um projeto de alma. Algo que nasce dentro com forma, direção e sentido. Porque no fim das contas, não é apenas sobre o que você quer ver. É sobre por que você quer ver aquilo. Pergunte a si mesmo, com honestidade, por que eu desejo isso? E tenha coragem de ir além das respostas prontas. Quero um novo trabalho. Maravilha. Mas é só pelo dinheiro, ou pela liberdade de criar com propósito. Quero um relacionamento, mas é para fugir da solidão, ou para construir algo que eleve a sua jornada e a do outro. Quando a intenção está desalinhada, nasce a frustração. Porque você planta sementes com o coração dividido. Mas quando a intenção está alinhada com a alma, ela ativa o céu. Porque Deus não responde caprichos. Ele responde coerência, essência, verdade. E acredite, quando você visualiza com intenção pura, não precisa forçar nada. Seu foco se torna direção. Sua energia começa a mover as peças certas. Você muda sua postura, suas palavras, suas escolhas. Porque a visualização com intenção reprograma o que você acredita ser possível para si mesmo. E é aí que acontece o mais belo. Você não apenas vê. Você caminha em direção ao que viu. Com leveza, com fé, com verdade. Como quem sabe que o que é alinhado com a alma já está a caminho. Aline e o poder da visualização ativa. Aline sempre teve um sonho guardado como um segredo bonito demais para ser exposto ao mundo. Abrir uma floricultura com café. Um espaço onde as pessoas pudessem sentir o cheiro das flores, o aroma do café recém-passado e o calor de uma pausa com significado. Um refúgio. Um abraço em forma de lugar. Mas a realidade dela era outra. Planilhas, reuniões, prazos, uma rotina cinza, onde os dias pareciam todos iguais. Ela sorria por fora, mas por dentro, era como se estivesse vivendo no piloto automático. Até que um dia, depois de um ataque de ansiedade que veio sem aviso, Aline sentiu que não dava mais. Não podia continuar vivendo apenas para cumprir tarefas e pagar boletos. Precisava voltar a sentir sentido. Precisava voltar a sonhar. Com intenção. Ela começou do jeito mais simples. Todas as manhãs, antes de abrir o computador, ela se permitia 5 minutos de silêncio. Sentava, fechava os olhos, respirava fundo e visualizava. Via a entrada da sua loja com uma placa delicada. O som suave do sino da porta tocando. Clientes sorrindo entre vasos e arranjos. O cheiro do café moído invadindo o ambiente. Ela escrevia tudo com detalhes, como se já estivesse vivendo aquilo. Não era ilusão. Era a preparação. Ela não estava escapando da realidade. Estava ancorando um futuro possível no presente. E então, algo começou a mudar. Sua energia ficou mais leve. Sua criatividade voltou a fluir. E com ela, portas começaram a se abrir. Uma amiga se ofereceu para ajudar com o design da marca. Um colega mencionou um ponto comercial que estava prestes a vagar. Um antigo contato surgiu com uma proposta de parceria. As peças começaram a se encaixar, não por mágica, mas porque Aline saiu do desejo vago e entrou no território da intenção clara.
Ela não estava mais apenas querendo. Estava visualizando com fé, sentindo com verdade e agindo com direção. E aquele sonho, que antes parecia uma fantasia distante, começou a ganhar forma concreta. Porque, no fundo, Aline já tinha visto tudo antes. Não com os olhos, mas com a alma. E quando a alma vê, o corpo só precisa seguir. 3 pilares da visualização com fé. Visualizar com fé não é uma habilidade mística. É uma disciplina espiritual. E como toda disciplina, ela se apoia em pilares firmes, que sustentam a prática e dão forma ao invisível. O primeiro pilar é a clareza. Você precisa saber exatamente o que deseja ver. Não é apenas o que você vê, mas a forma como escolhe enxergar. Como você se sente nesse lugar? O que você vê ao redor? O que ouve? O que toca? Que cheiros te cercam? Clareza é o alicerce da visualização. Sem ela, você constrói castelos no ar, que se desfazem ao primeiro vento da dúvida. A mente precisa de direção. A alma precisa de um mapa. E a clareza é esse ponto de partida firme entre o presente e o possível. O segundo pilar é a intensidade emocional. Não basta formar uma imagem bonita na cabeça. É preciso sentir como se aquilo já fosse real. Seu cérebro não reage a ideias frias, mas a emoções vivas. Sua fé também. Seu corpo também. Quando você visualiza com alegria, com gratidão, com segurança, você sintoniza a frequência daquilo que deseja viver. É como se dissesse ao céu, com o coração aberto: estou pronto. E o céu começa a conspirar a seu favor. O terceiro pilar é a repetição com intenção. Uma visualização feita uma vez é apenas uma ideia, mas repetida com fé e intenção, se torna uma direção interior. Um lembrete do que você está construindo. Um treinamento da sua consciência. Transforme isso em hábito. 5 minutos ao acordar. 5 minutos antes de dormir. Não como uma obrigação, mas como um realinhamento diário entre mente, corpo e espírito. Visualize com presença. Respire com propósito. Sinta com verdade. Porque aquilo que você vê com fé e repete com intenção, você começa a atrair, sustentar e viver. Visualizar com fé não é sobre controlar o futuro. É sobre se tornar alguém que já está pronto para recebê-lo. Ritual de alinhamento. Como praticar diariamente. A visualização só se torna poderosa quando deixa de ser algo esporádico e se transforma em prática constante. E para isso, você não precisa de grandes técnicas. Precisa de um ritual simples, sagrado e pessoal. Não é sobre ter um cenário perfeito. É sobre ter intenção verdadeira. Comece o seu dia com o que chamo de minuto de visão. Sente-se com a coluna ereta. Respire fundo 3 vezes. Feche os olhos. E então, veja. Visualize uma cena da sua vida ideal acontecendo agora. Pode ser um abraço que você espera, uma conquista importante, um ambiente que sonha viver. Sinta, veja as cores, escute os sons, perceba os detalhes. Viva esse minuto como se já estivesse acontecendo. Com fé, com gratidão, com presença. Depois, escreva no papel o que viu. Descreva os detalhes. Dê nome à emoção. Coloque a data. Esse ato pequeno, quase silencioso, é um gesto de ancoragem espiritual. É como dizer ao universo: eu vi, eu creio, eu estou me preparando. Ao longo do dia, quando bater a distração, a dúvida, o medo, volte a essa imagem. Use como sua âncora espiritual. Um lembrete do que você está construindo, mesmo quando tudo parece parado. E à noite, repita o processo. Não como uma obrigação, mas como um ato de amor próprio em comunhão com você. É seu momento de voltar para casa, por dentro. Se quiser ir além, use elementos simbólicos. Uma vela acesa que represente a sua luz. Um aroma específico que te conecte à calma e à presença. Uma música instrumental suave, que embale o seu campo vibracional. Esses estímulos não são misticismo. São portais sensoriais. Eles criam uma atmosfera de fé e facilitam a imersão da mente no espaço da alma. Com o tempo, esse ritual deixa de ser um simples exercício e se torna um lugar
Um portal sutil entre você e Deus. Entre o invisível que você sente e o visível que está prestes a se revelar. Visualizar não é fugir da realidade. É criar uma nova. Tem gente que diz: ah, mas visualizar é só fuga da realidade. Mal sabem que é exatamente o contrário. Fugir é continuar vivendo sem direção. É se arrastar por rotinas que esvaziam a alma. É repetir dias iguais esperando que algo mude, sem mover nada por dentro. Visualizar com intenção é o oposto da fuga. É um ato de coragem. Coragem de imaginar o que ainda não existe e agir, passo a passo, com fé e responsabilidade, para que se torne real. Não é ilusão, é construção silenciosa. Porque a mente só aceita como possível aquilo que você primeiro permite existir dentro de si. A verdade é que toda realidade que hoje você vive, um lar, um projeto, uma conquista, um dia foi apenas uma imagem interna. O carro que você dirige, o lugar onde mora, até o canal que você está assistindo agora. Tudo isso nasceu na mente de alguém que ousou imaginar, acreditar e fazer acontecer. Por que seria diferente com a sua vida? Deus plantou semente de propósito dentro de você. E essas sementes não brotam com pressa, mas com clareza, intenção e fé. Você as rega toda vez que visualiza com verdade, toda vez que enxerga o invisível, com o coração desperto. Então, sim, visualizar é criar. É mover o mundo invisível para alinhar com aquilo que o céu já liberou sobre você. Você não está apenas desejando, está reposicionando sua fé, sua energia, sua identidade espiritual. Porque quando você vê com intenção, sente com emoção e age com direção, você transforma sua realidade. E é nesse ponto que tudo muda. Não fora, mas dentro. Porque quando algo se organiza dentro de você, o mundo exterior começa a responder com novas oportunidades, novos encontros, novas portas. A transformação começa no invisível. E do invisível floresce o visível. Agora me diga, se você é capaz de ver, dentro de você, um futuro alinhado com propósito, paz e verdade. Por que continuar vivendo no piloto automático? Por que adiar a vida que a sua alma já sabe que merece viver? A verdade é que essa vida já existe, mesmo que você ainda não a veja. Ela está viva no plano invisível, esperando apenas o momento certo. Ou melhor, esperando o seu posicionamento. Com fé, com intenção, com ação alinhada. O que você viu hoje? O que precisa começar a construir por dentro? Com constância e verdade. Qual imagem da sua alma está pedindo para ser alimentada todos os dias? Com foco, com amor, com presença. Escreve aqui, nos comentários. Colocar no papel ou na tela é o primeiro passo para materializar. E compartilhe esse vídeo com alguém que talvez tenha esquecido como é bonito sonhar com fé. Alguém que está precisando reencontrar o próprio caminho, a própria visão, a própria verdade. Se inscreva agora no canal Guardião da Consciência. Aqui, cada vídeo não é só conteúdo. É um chamado para a alma despertar. Um degrau a mais na escada do propósito. Visualize, sinta, declare, camine. E quando menos esperar, o que você tanto viu com fé estará diante dos seus olhos. Não como mágica, mas como resposta. Resposta de um céu que escuta. Quando você começa a enxergar com o coração, se algo em você despertou, se uma palavra tocou onde antes havia silêncio, então a missão se cumpriu. Aqui, não entregamos respostas prontas, entregamos caminhos. E lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas espera o momento certo para rugir. Que a bondade te guie, que a consciência te proteja, e que o silêncio continue sendo o lugar onde Deus fala com você. Até o próximo despertar. Guardião da Consciência. A voz que ecoa, onde mora o invisível.